Existe um texto na Bíblia que provavelmente você já tenha ouvido algumas vezes sobre ele, ou até mesmo pregações a respeito dessa perícope. Mas Deus tem algo para falar ao seu coração. Esse versículo que nós vamos ler no dia de hoje, ele vai trazer uma outra perspectiva para você, um outro entendimento que abrirá os teus olhos e fará com que verdadeiramente você cumpra aquilo que está escrito de acordo com o plano de Deus. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas, para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta clicar aí no botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos um conteúdo novo. Caso esteja nos ouvindo através de um podcast, basta também nos seguir aí no aplicativo que você usa, seja o Spotify, o Apple Podcast, o Deezer, o Amazon Music, enfim, são vários aplicativos que nós estamos presentes, então é só seguir o nosso perfil para que você seja notificado. Aqui nós não nos movemos por necessidade, mas nos movemos por propósito. Amém? Esse texto que eu quero compartilhar com você, um texto que Deus colocou no meu coração, no dia de hoje, para falar com você, para ministrar na sua vida, se encontra lá no livro de Salmos. Eu estou falando do Salmo de número um dos salmos aí mais conhecidos, se não o mais conhecido da Bíblia. É um salmo aí que ele começa dizendo que feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas aí vem o versículo 3, e é justamente nesse versículo que Deus tem algo para falar ao seu coração. E ele nos diz o seguinte: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas, elas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Amém? Perceba que a palavra, ela demonstra que você, cristão, você que é uma nova pessoa, você que nasceu em Cristo Jesus, você é como uma árvore plantada junto a um ribeiro. E o que que a palavra quer nos dizer? Obviamente que ele usa uma analogia de fácil entendimento. Nós entendemos que as árvores, sim, elas precisam de água para que elas possam se desenvolver, para que elas possam crescer e produzir frutos. Mas é importante que você entenda que a árvore, aqui no caso, ela está plantada o que? Junto a esse ribeiro. E muitas pessoas entendem que o ribeiro, ele é um rio, ele é uma água qualquer, uma água comum de um rio. Mas na verdade, quando nós analisamos as escrituras, quando nós lemos a Bíblia de um modo geral, você vai entender que o rio, na verdade, ele significa a presença do Espírito de Deus. O rio, na verdade, ele significa o quê? O fluir do Espírito de Deus. Então, observe que ser como uma árvore plantada junto a ribeiros não quer dizer que você vá beber de qualquer água. Inclusive, é muito perigoso, às vezes, você beber de fontes que são desconhecidas, de uma água que não tem procedência. Quando nós nos movimentamos no reino de Deus, quando nós nos movimentamos no campo profético, ou seja, no fluir do Espírito, é diferente de você se movimentar no campo humano, no campo terreno. É como se você se transportasse, vamos colocar assim, né, usando obviamente uma analogia, uma linguagem aqui de analogia. É como se você se transportasse para um outro universo. Existe o mundo espiritual e existe aqui o mundo terreno. Percebe? São duas realidades distintas, mas que estão muito próximas. A prova disso é que hoje você vive no plano terreno, mas na eternidade você viverá o quê? No plano espiritual. É totalmente diferente da sua realidade de hoje. Então, quando o texto fala do rio, ele fala do fluir do Espírito. Então, beber da água do rio, se alimentar da água do rio, que é isso que a árvore faz, através das suas raízes, através da profundidade que ela vai criando ali no solo, ela vai acessando essa água que vem desse rio, que vem desse lençol freático que é alimentado por esse rio. E esse rio, ele significa justamente o fluir do Espírito. Então entenda
que você é uma árvore que deve estar plantada o quê? Próximo ao fluir do Espírito, não é qualquer rio. Às vezes pode ser que você esteja plantado junto a um ribeiro, mas é uma água que não representa o Espírito, é uma água que não flui, é uma água que não tem vida, é uma água muitas vezes que não tem propósito. Então a palavra de Deus para você no dia de hoje é essa. Tenha a percepção do rio que você está se alimentando. Será que a água que você tem bebido é uma água que verdadeiramente jorra do rio de Deus? Será que ela jorra do Senhor, do Espírito? Ou ela é uma água qualquer? Ou ela é uma água, às vezes, até enganosa? Parece que você está se alimentando, né, do rio do Espírito, mas na verdade essa água ela não tem a presença de Deus, ela não tem os elementos de Deus nela. Percebe? E uma das formas de você identificar isso é justamente quando ele continua dizendo o quê? Que essa árvore plantada junto ao fluir do Espírito, ela vai gerar fruto quando? A todo momento? Não, ele fala que ela gera fruto no tempo certo. Existe um tempo para que as coisas aconteçam na sua vida e através da sua vida. Então, fluir do Espírito de Deus significa você estar conectado com o Pai, você fluir de acordo com o tempo do Pai e frutificar de uma forma que esteja linkado com a vontade dele. Então, quando os frutos, eles são frutos que têm o sabor do Espírito, né, que tem a presença de Cristo, a presença de Deus, então verdadeiramente ali demonstra que aquela árvore ela está ligada a um ribeiro, que esse ribeiro representa de fato, né, a presença do Espírito de Deus. Amém? Então, essa é a mensagem de Deus para o seu coração, que você possa incorporar ela, que você possa absorvê-la, que você possa beber dessa água que é o Espírito Santo de Deus, que você possa fluir nessa água e que você venha a frutificar para a honra e para a glória dele.